Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma videoaula para a gente fazer uma revisão daquelas duas primeiras aulas, as quatro, aliás, primeiras aulas, nas duas primeiras semanas, né, de ano letivo. Nós estávamos revisando a habilidade do ensino fundamental de oitavo ano de língua portuguesa, a 13A. Bom, e o tema dessas aulas foi artigo de divulgação científica, uma análise do uso de recursos de coesão sequencial. Dentro do entendimento, dentro do conceito de coesão, a coerência também faz parte, tá? Nada mais é do que coesão textual e que embasa a progressão do texto que a gente elabora. Como introdução, nós tínhamos esse texto aqui. Ao lermos um artigo de divulgação científica, devemos perceber quais são os mecanismos de progressão textual utilizados para a articulação do texto. Então é assim, eu vou lendo junto com vocês aqui, relendo, né, embora foi matéria colocada na lousa e deve estar no caderno de vocês, vale a pena a gente rever e vocês podem ir acompanhando por lá. Então a primeira coisa que se diz aqui é que ao lermos um artigo científico, a gente precisa perceber os mecanismos da progressão textual. Quer dizer, o texto ele progride, ele tem sentido, ele tem um início, meio e um fim, né? Ele precisa ser simples, coeso e coerente, né? Simples no sentido de não ter palavras desconhecidas, difíceis, de não estar usando palavras e ideias de outras pessoas sem fazer a tal citação e a referência bibliográfica, ok? Quanto à coerência, se você disse que concorda com tal situação no começo do texto, no final do texto você não pode discordar, porque fica algo meio sem sentido. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Você não tem como você mudar de opinião durante a redação de um texto. Objetivo. Seja objetivo também na elaboração do seu texto. Objetivo no sentido de você ir direto ao ponto, não ficar dando rodeios, fugindo do assunto. Isso tudo no texto, aquele que lê o seu texto percebe. O texto, na realidade, nada mais é do que a materialização do seu pensamento. Não seria honesto você materializar o pensamento de um outro autor sem fazer a devida referência. Então vamos lá. A coesão textual se refere à articulação entre os componentes de um texto. Ela pode ser referencial, retomada de algum item do texto, ou sequencial, relação semântica entre enunciados. A coesão ela pode ser feita basicamente de dois aspectos. Ou você pode retomar um assunto, um tema já discutido num parágrafo anterior. Isso é a coesão referencial. Você faz referência daquilo que você está falando ou escrevendo, aquilo que você já escreveu. Você retorna a uma parte específica do texto, a parte anterior específica. Ou ela pode ser também uma coesão sequencial. Tem a relação semântica entre os enunciados, entre os pensamentos. Então, uma relação semântica quer dizer uma relação de sentido. O assunto que você está tratando, ele dá sequência ao assunto tratado no parágrafo anterior, enfim, a outra parte do texto, tá? Não se pode fugir dessa relação. Os mecanismos coesivos estão restritos à estrutura do texto. Então, os mecanismos
coesivos, eles estão no texto e eles são palavras, né? Adjetivos, conectivos, que une uma palavra a outra, que une um pensamento ao outro, que dão essa coesão, ok? E aí, já a coerência textual considera não só os mecanismos coesivos, mas também o contexto. Por isso que a coerência é um pouco mais, vamos dizer assim, diferenciada, porque a coerência depende do contexto que você está escrevendo o texto. Ele precisa caminhar junto com sua ação. O pensamento tem que estar caminhando junto com a ação. E a ação com o pensamento também. Não adianta você ser contrário a uma situação e você vai escrevendo, parece que o texto está dizendo que você é a favor, né? Então foge do contexto. Ok? Resumindo então, né, a coesão textual é um fenômeno linguístico caracterizado pela articulação entre elementos de um texto. Na coesão referencial, um elemento do texto retoma outro. Na coesão sequencial, há uma relação semântica entre partes de enunciados durante o sequenciamento das ideias. O que é coesão textual? Coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento do texto. O interlocutor é aquele que recebe a sua mensagem e, ao mesmo tempo, dialoga com você. Você escreveu um texto, alguém vai pesquisar, esse pesquisador é um interlocutor, seu interlocutor, ok? Então, quer dizer, o texto ele é vivo, a palavra ela é viva, ela não é porque está no papel que ela não representa o seu pensamento. Ela é a sua identidade. O texto é a sua identidade. Ele precisa ser. Ok? Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Então aqui eu disse que as palavras, né, o conjunto de palavras que dão essa coesão, né, os advérbios, os pronomes, os adjetivos, os conectivos, sinônimos, enfim, advérbios de tempo, de local, perfeito? Quais são esses elementos que garantem coesão textual? Para garantir a coesão, o texto deve conter alguns elementos fundamentais. Esses elementos coesivos permitem que sejam feitas as articulações e ligações entre as diferentes partes do texto, bem como a sequência de ideias do mesmo. Os conectores são os elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases. Eles instituem as relações de dependência e conexão entre os termos. Isso que dá a coesão. Então, você vai dar esse sentido coesivo ao texto a partir do emprego de mecanismos conectivos, de mecanismos coesivos, de coesão. Então, os advérbios, como eu falei, advérbios, adjetivos. Ok? A correlação dos verbos trata da correta utilização dos tempos verbais a fim de garantir a coesão temporal, ordenando os acontecimentos de maneira lógica e linear, o que possibilita uma compreensão da sequência dos fatos. Outra coisa importante é que a gente precisa atentar ao tempo verbal, uma sequência lógica desse tempo, ok? Não fugir dessa sequência lógica. Então o tempo ele é linear, assim deve ser também o texto, deve ser linear conforme o acontecimento, o tempo, ok? Tipos de coesão textual. Coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. Ela conecta
as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações e períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. O que foi mencionado anteriormente é chamado de referente textual, enquanto o termo que o remete é denominado de correferente. Só reforçando o que a gente já tinha visto na introdução. Coesão sequencial. Coesão sequencial é um recurso que colabora com a evolução textual apontando a passagem do tempo. Sequencial por conta da sequência e da passagem desse tempo. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Dessa maneira, a coesão sequencial colabora com a estrutura textual, uma vez que auxilia na articulação das palavras e frases dentro de um texto. Por sua vez, se não for utilizada de maneira correta, prejudicará o entendimento do texto. Perfeito? Então, muita atenção à coerência verbal, ao tempo do verbo. Além da coesão textual, temos a coesão referencial, que acontece por meio de elementos textuais chamados de referentes. Estes são retomados no texto da mesma forma que a sequencial. Colabora com a articulação das frases e dos parágrafos. E diante dessa quantidade de conhecimento que vem sobre coesão e coerência, nós então propomos 3 questões para reflexão e compreendemos sobre o conceito de ciência. A partir desse conceito, o que seria divulgado em um artigo científico? Um artigo de divulgação científica teria um caráter mais expositivo ou argumentativo? Por quê? Bom, vamos lá. O que compreendemos sobre o conceito de ciência? Ciência significa conhecimento, ok? Esse conhecimento, ele sofre uma evolução. Ele precisa ser compilado, ele precisa ser arquivado, precisa ser registrado, né? E conforme se desenvolve o tempo, a ciência vai se desenvolvendo, porque inclusive no sentido filosófico, nós questionamos os acontecimentos, os fenômenos, enfim, e queremos resolvê-los, né? A gente problematiza os acontecimentos, os fatos, e a partir daí a gente vai estudar ou compreender, e a partir dessa compreensão, desse estudo, a gente forma um novo conhecimento. Esse é o desenvolvimento da ciência, ok? A partir desse conceito, o que seria divulgado em um artigo científico? Ora, um artigo científico, ele procura divulgar os achados, as descobertas científicas. Então, ele precisa ser, como eu disse, objetivo, coeso, simples, de forma que todos entendam o que foi descoberto e assim possa a ciência se desenvolver da melhor forma possível. Tá? Essa é a finalidade do artigo científico, divulgar uma descoberta, um resultado de uma experiência, né? De um estudo, de uma pesquisa, por exemplo. Ok? E assim, um artigo de divulgação científica teria um caráter mais expositivo ou mais argumentativo. Por quê? Vamos lá. Se o artigo científico ele procura divulgar uma ideia, um pensamento, um conhecimento, um novo conhecimento,
Então ele tem um caráter expositivo, ok? Teria um caráter expositivo. Não é o momento de você questionar, porque você já questionou. Você pode até nesse texto de seu artigo científico argumentar, sem problema, né? Mas você precisa apontar para uma solução, para uma conclusão. Então é mais tem mais um caráter expositivo. Se você ficar só no argumentativo, ele deixa de ser um artigo científico, porque a base dele, o fundamento dele é a exposição de uma ideia. Progressão textual em artigo de divulgação científica. Eu apresentei aqui para vocês, né, essa capa de um artigo de divulgação científica, e a gente fez até um breve estudo dessa capa, né, como que ela é realizada, tal, embora a gente não conseguiu aprofundar para a introdução, que eu vou procurar fazer agora de uma forma mais breve. Tá bom? Então, o título de uma capa de artigo científico, ele deve ser bem destacado, do acima da página, como é aqui, né? Aí esse artigo tem o título Lado Escuro do Universo. Aí você já percebe que o expositor, ele estudou essa questão, né? O lado escuro do universo. O pesquisador Laerte Sodré Júnior, do Departamento de Astronomia da USP de São Paulo. Então aqui vai logo abaixo do título, a identificação do pesquisador, e logo na sequência um breve resumo de todo o texto. Lembre-se que o resumo não é cópia do texto, não é cortar palavras, frases, né, a ponto de ficar apenas uma frase, mas é você extrair do texto a ideia principal. Ainda que essa ideia principal não seja as mesmas palavras do texto, que é até melhor, ainda assim esse resumo ele faz referência a seu texto. No caso aqui, o artigo completo deve ter umas 12 páginas, se eu não me engano. E aqui ele resumiu o seu artigo em 4 linhas. E aí vamos ler esse resumo. O universo parece ser constituído por 2 substâncias de natureza desconhecida: a matéria escura e a energia escura. Nesse trabalho, descrevo brevemente como os constituintes do lado escuro foram descobertos e o que sabemos sobre suas propriedades. Bom, esse é o resumo, já dá uma ideia do que vem descrito no texto. Como palavras-chave é outro fundamento de um artigo científico, sobretudo na página capa, né, na folha do rosto, que traz algumas palavras, no máximo 5 palavras, que extrai toda a exposição do texto. No caso aqui, cosmologia, aglomerados de galáxias, matéria escura, energia escura. São as palavras que ele vai tratar, os conceitos que ele vai tratar nesse artigo. E isso facilita a pesquisa, porque o pesquisador, tanto pelo resumo quanto pelas palavras-chave, ele pode verificar o material que ele vai pesquisar se condiz com aquela procura que ele está fazendo. Porque ele não vai ler todo o artigo se esse artigo não fizer relação com a matéria de pesquisa, né? Com o objeto de pesquisa do pesquisador, né? Seria uma perda de tempo. Então ele dá uma lida no resumo, dá uma lida nas palavras-chave, se tiverem relação com aquilo, com o objeto de pesquisa dele, ele acessa
acessa o artigo e vai estudar. Agora, peço a vocês que façam as atividades, atividade no Google Forms, logo após essa videoaula. Não é uma prova, porque ela é uma atividade que é autocorretiva, com 4, 5 alternativas. Enquanto você estiver assinalando a alternativa errada, ele volta. Você errou a questão, ele volta para o início, infelizmente volta para esse vídeo aqui, tá? Você vai ter que assistir novamente. Na verdade é uma atividade para você acabar sedimentando o conhecimento. Você então vai perceber qual é a sua resposta errada e você terá oportunidade de se corrigir sua resposta. Então, muito obrigado e um abraço, até mais.